E aí pessoal, tudo bem com vocês? Já estava com saudade? Essa é a nossa terceira videoaula. O título da nossa videoaula de hoje é Definição e relação de classes e relação entre classes e Estado, entre parênteses, governo, parte 2. Como sempre, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou fazer uma explicação rápida sobre o tema. E o tema vai ser complementado pelo texto, que já está disponível online, e também pelo Sociologia, que é o nosso podcast de Sociologia. Não custa lembrar também que a nossa atividade de avaliação sobre as aulas 1 e 2 já está disponível. Mas não tenham pressa, o prazo vai até dia 10 de maio. Se necessário, leiam o texto, assistam o vídeo e ouçam o nosso podcast Sociologia. E respondam as questões com atenção, pois só é permitido um envio das respostas. Cada questão possui apenas uma resposta correta e nenhuma das respostas se repete. Na nossa última aula, começamos a apresentar a questão das classes sociais e de sua relação com o Estado, entre parênteses, governo. Segundo a concepção histórico-crítica, haverá sempre classes em oposição e um Estado, entre parênteses, governo, que vai atender os interesses da classe dominante. Do mesmo modo, é necessário que o econômico seja determinante das relações sociais. Por isso se formam relações sociais econômicas. Nas últimas décadas, houve uma grande transformação no processo industrial e mesmo nas relações de trabalho. Se antes a eficiência econômica de um país estava diretamente ligada ao processo de industrialização, hoje a realidade é outra. Houve uma significativa redução nos postos de trabalho na área industrial e um aumento de atividades econômicas relacionadas ao conhecimento. Tudo isso foi permitido e possibilitado por conta das TICs, Tecnologias de Informação, Comunicação. Embora seus efeitos tenham ocorrido principalmente a partir de 2008, já na década de 1970, o sociólogo americano Daniel Bell entendia que mesmo que os processos de socialização ocorram a partir de fenômenos econômicos que geram efeitos sociais, o papel do econômico seria revisado, pois, segundo o autor, estaríamos diante de uma realidade na qual o que importa é o conhecimento, a inovação. E os países que quisessem manter relações de dominação teriam que se transformar em verdadeiros centros de informação, tecnologia e inovação. Em uma sociedade dita pós-industrial, o que importava era o controle da informação. Por isso, as universidades teriam que se converter em verdadeiros centros de ensino de inovação. E a verdadeira fonte de riquezas disponíveis para um Estado, entre parênteses, governo, seria recursos humanos dotados de criatividade. Diante dessa situação, nos tornaríamos uma sociedade do conhecimento. Nesta concepção, a situação de negacionismo histórico ou negacionismo científico, bem como a efervescência de um sentimento religioso, seriam prejudiciais para cada Estado, entre parênteses, governo. Afinal, a falta de investimentos em inovação e tecnologia tornaria alguns países dependentes tecnológica e socialmente de outros países, pois esses estariam investindo pesadamente em desenvolver o seu ativo mais importante, que é o conhecimento. Mas não seria por acaso que em países como o Brasil, o investimento em educação seria considerado muito caro. Porém, quando analisamos essa situação de pandemia, podemos perceber que a redução de investimentos em educação nos últimos 10 anos trouxe consequências graves para o país. Se hoje ainda convivemos com a falta de testes para descobrir quem está contaminado ou não com o coronavírus, e não temos capacidade técnica ou industrial para produzir em larga escala esses testes, isso ocorre pela falta de investimento em técnica, ou seja, em conhecimento. O corte de bolsas de estudo e linhas de pesquisa, embora não seja de agora, tornou possível a criação de um ambiente social no qual as pessoas deixam de lado o conhecimento científico e passam a acreditar em explicações mágicas sobre como o mundo funciona ou como ele deveria funcionar. Do mesmo modo, as pessoas acreditam ainda que vai vir alguém que vai resolver todos os seus problemas e não buscam meios para que elas próprias possam resolver suas situações e seus problemas. A retomada da afirmação dos direitos de cada pessoa leva, conforme Alain Touraine, à ascensão de novos movimentos ou de novas perspectivas dentro da sociedade, tal qual a micropolítica. E é apenas a reafirmação desses direitos, ou a confirmação desses direitos em lei,
que vai gerar a transformação política. Afinal, é necessária uma verdadeira transformação dos processos culturais pelos quais entendemos como a realidade funciona para que possamos lutar por uma realidade melhor. Por isso, precisamos entender que a política está ligada ao nosso modo de vida, à luta pelo reconhecimento de uma identidade social e do direito à diferença. A chamada nova política surgiria, para Klaus Hoff, não mais dos políticos, e sim da mobilização das pessoas que compõem a sociedade. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. As informações relativas a essa videoaula são complementadas pelo texto, que já está disponível no sistema online, e também pelo Sociologia, que é o nosso podcast de Sociologia. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o texto, sobre a videoaula ou sobre o podcast, pode perguntar que eu respondo o mais rápido possível. Nos vemos na semana que vem, na nossa próxima aula. E lembre-se, se possível, fique em casa. Até semana que vem, pessoal!